Bom, nós vimos que uma grandeza vetorial, ela, para ser caracterizada, ela precisa das três informações, né? Módulo, valor numérico mais a unidade, a direção e o sentido, né? O sentido é para onde ela vai, certo? Então, veja bem, é possível que num determinado momento a gente tenha várias grandezas vetoriais atuando e que em algum momento a gente precise calcular o resultado dessas grandezas, né? O valor resultante, vamos dizer assim, né? Então, e isso acontece muito no dia a dia, né? Nós podemos pegar, por exemplo, um avião, quando ele vai sair para voo, se ele estiver voando no mesmo sentido que o vento, né? O vento ajuda ele a se locomover, então, além do menor esforço, ele consegue chegar mais rápido, né? Ao contrário, quando ele voa no sentido contrário do vento, ele tem que vencer essa força do vento, essa velocidade do vento, para compensar ainda e poder chegar no seu destino, né? Isso explica porque muitos voos aí, às vezes para você ir para determinado lugar, você gasta lá 1h30, 2 horas, e depois você gasta 3, 4 horas, né? Nem sempre é por causa de escala, muitas vezes por causa da concorrência do vento aí, né? Ou ajuda, ou ele acaba atrapalhando um pouco, tá? E também tem você voar com o vento batendo na lateral também, né? Então tudo isso acaba interferindo, né? Na forma como o piloto do avião vai trabalhar com a questão da direção, o sentido aí do seu destino, tá? Eu vou colocar aqui um exemplo de um rio, onde nós temos a correnteza do rio, e nós vamos ter um barco descendo o rio e outro barco subindo o rio, tá? Então esse barco vai estar descendo o rio e esse outro barco vai estar subindo o rio. Supondo que a velocidade desse barco em relação à água, vamos supor que você estivesse numa lagoa onde a água é parada, a velocidade desse barco seria 20 km por hora, tá? Tanto para descer quanto para subir o rio, correto? Agora, se eu tenho, por exemplo, uma velocidade da água, aí, da correnteza do rio, de 4 km por hora, como será a velocidade desse barco na descida e na subida, né? Eu diria, aí a gente já vai falar de velocidade resultante, né? Então, se eu pego o barco descendo o rio a 20 km por hora, e a correnteza anda a 4 km por hora, então esse barco vai ter na realidade 24 km por hora. Agora, se eu pego o barco subindo o rio a 20 km por hora e a correnteza para baixo é 4 km por hora, então a velocidade resultante desse barco vai ser 20 menos 4, que vai dar 16 km por hora. Então dá para ver, dá para perceber aí a questão da importância, né, de a gente saber como é que está essas grandezas vetoriais para saber como é que a gente vai trabalhar o cálculo delas, tá ok? Eu separei alguns casos aqui para a gente ir pensando, tá? Então eu tenho aqui, no caso, vamos falar de adição, né? Adição de vetores. Quando eu falar adição, não quer dizer que vai ser soma, tá? Mas vai ser uma operação que pode ser soma e também pode ser diferença, né? Pode ser uma subtração. Então eu tenho aqui, ó, primeiro caso, com vetores com mesma direção e mesmo sentido. Mesma direção e mesmo sentido. Isso quer dizer que um ajuda o outro, né? É a mesma coisa que o barco descendo o rio. Como é que calculo a resultante de vetores que têm mesma direção e mesmo sentido? Eu também coloquei aqui, é como se eles fizessem, se forem vetores concorrentes, o ângulo entre eles é zero. Então eles vão estar no mesmo sentido e têm a mesma direção. Então nesse caso a gente vai somar, né, os vetores. Então está aí o exemplo, né? Dois vetores para a direita, mesma direção, horizontal, mesmo sentido para a direita, o vetor resultante é a soma dos dois. Então olha aqui, ó, o comprimento do vetor resultante é exatamente a soma do comprimento dos dois. E, algebricamente, a gente vai fazer a soma mesmo. Vai ser F1 mais F2. Agora, e se eles tiverem mesma direção em sentidos opostos? Mesma direção com sentidos opostos, ó. Ou seja, forma entre si um ângulo de 180 graus. 180 graus. Como é que eu vou fazer? É o caso do barco subindo o rio.
né, a gente vai fazer a subtração desses vetores. Tá? Então vai ficar um menos o outro. Lembrando que o resultado é dado sempre em módulo, tá? Você não vai dar o resultado valor negativo, o valor vai ser sempre positivo, certo? Como terceiro caso, seriam vetores que a gente fala, são vetores perpendiculares, tá? Ou seja, formam um ângulo de 90 graus entre si. Também pode ser dito também vetores ortogonais. Ortogonais seria conforme essa figura. Ó. Um é vertical para cima, o outro é horizontal para a direita. Como é que eu vou calcular o vetor resultante nesse caso aí? Nesse caso a gente vai trabalhar com o teorema de Pitágoras, de modo que a gente vai fazer aqui, ó, a resultante vai ser igual a raiz quadrada da soma dos quadrados. Depois a gente vai construir o vetor resultante e a gente vai visualizar melhor esses casos aí, tá? E a gente vai para o próximo caso. Então vamos dar continuidade aqui. Bom, nós estamos falando de vetores, né? Lembrando, vetores são grandezas, representa grandezas vetoriais, onde eu necessito, para caracterizar essa grandeza, fornecer três informações: módulo, direção e sentido. O módulo é o valor numérico mais a unidade. Direção é a posição que esse vetor, essa grandeza é aplicada, e o sentido é para onde que ela é aplicada. Quando eu tenho soma de dois vetores, nós vimos três casos anteriormente, né? Lembrando que quando eu falo soma, não quer dizer que eu vou fazer uma operação algébrica de mais, somar. Tá? Vai depender da forma com que esses vetores estão colocados. E isso a gente vai ver aqui, falando do mínimo e do máximo, valor mínimo e máximo, tá? Dependendo da forma como esses vetores são colocados, você pode ter desde o valor mínimo até o valor máximo. E quando que eu tenho o valor máximo? Quando eu somo algebricamente esses vetores. Nessa situação, cai no primeiro caso lá que a gente viu, que são vetores de mesma direção e mesmo sentido. E quando que eu tenho o valor mínimo? Quando cai no segundo caso lá que nós vimos, quando os vetores têm mesma direção e sentidos contrários, onde eu faço a subtração, certo? Então, eu vou ter aí, na soma de dois vetores, ou de duas grandezas vetorais, eu vou ter um valor compreendido entre o mínimo e o máximo, dependendo da forma com que eles são colocados. Então, está aqui uma figura para exemplificar isso aqui, tá? Nós temos aqui o vetor A1, certo? Esse vetor A1, ele está na posição horizontal, ó, está aqui, ó, na posição horizontal para a direita, certo? Eu posso associar a ele o vetor A2 de forma a obter o valor mínimo. Qual seria essa situação? Se eu pegar esse vetor 2 e colocar aqui, ó, tá vendo? Então seria esse vetor aqui, esse vetor A1 que está para a direita e o vetor A2 que está para a esquerda. Então eu caio no segundo caso de subtração. Então aqui eu tenho o vetor mínimo. Eu faço o A1 menos o A2. Tranquilo? Agora eu posso ter o vetor, continuando com o vetor A1 na posição, né, que eles se encontram, horizontal para a direita, e eu posso vir aqui e colocar o vetor A2 nessa situação aqui, ó. Então eu passo a ter aqui dois vetores com a mesma direção e mesmo sentido, de modo que eu passo a somar os dois vetores, então eu tenho o quê? O valor máximo. Então, dentro dessa situação, dependendo da onde eu colocar esse vetor A2, ó, que nesse caso aqui, ó, já vai ficar um valor entre o mínimo e entre o máximo. Tudo bem, gente? Tranquilo aí? Então, quando que eu tenho o valor máximo da soma de dois vetores? Quando eu tenho eles na mesma direção, no mesmo sentido que eu vou somar, tá?
E quando que eu tenho o valor mínimo? Quando eu tenho eles numa mesma direção em sentidos contrários, aonde eu vou subtrair, tá? Então, o método das projeções ortogonais. Isso aqui é bastante utilizado e muito importante, tá? A gente vai usar bastante isso aí na física, tá? Então, eu tenho aqui um vetor F, formando um ângulo alfa, né? Esse vetor F, ele tem uma projeção aqui, ó, no eixo X, ó. Ele tem uma projeção aqui no eixo X e tem uma projeção também aqui no eixo Y, tá? Quem é essa projeção aqui no eixo X? Essa projeção nós chamamos de Fx, tá? E quem é essa projeção no eixo Y? Nós chamamos de Fy, que está representado desse lado aqui, ó. Então temos Fx aqui e temos Fy aqui, tá? Eu tenho essa inclinação, então para a gente calcular o valor dessas composições, né, Fx e Fy, nós vamos usar a função seno e a função cosseno, tá? Então, quando eu aplico a função seno, seno do ângulo alfa é cateto oposto sobre hipotenusa, Fy sobre F. Quando eu aplico cosseno, o cosseno é o quê? Ele é cateto adjacente sobre hipotenusa. Adjacente ao ângulo é Fx e a hipotenusa é F. Então, a gente passa a ter uma fórmula para calcular o valor do Fy e uma fórmula para calcular o valor do Fx. Certo? Tá? Então, quando eu tenho, por exemplo, o Fx e o Fy, né? Vamos supor que eu tenho Fx e Fy somando. Né? Como é que eu faço para calcular a soma desses dois vetores? Né? Aqui está a soma vetorial, né? F é igual a Fx mais Fy. Mas como eu disse, nem sempre a soma é uma soma algébrica, né? Eu tenho que olhar o que? Na figura. E quando eu olho para essa figura aqui, eu vejo que o ângulo formado entre elas, quando eu falo entre elas, entre as duas forças, Fy e Fx, é um ângulo de 90 graus. E aí a gente cai naquele terceiro caso, onde a gente vai usar aqui o teorema de Pitágoras para calcular esse Fy. Quadrado da hipotenusa é o F, né? Quadrado da hipotenusa é igual a soma dos quadrados dos catetos. Então aí, ou a gente pode já deixar na fórmula separada, né? Essa F aí, raiz quadrada de F1 ao quadrado, seria aí o Fx e o F2 ao quadrado, que seria o Fy, tá? Tudo bem até aí? Então aqui a gente consegue utilizar aquele terceiro caso lá para cálculo da resultante, tá? Essa parte de decomposição é muito importante, vocês vão ver daqui a pouco. Quando a gente começar a trabalhar nos exercícios, isso aí vai trazer grande facilidade para resolver os exercícios, tá? Tudo bem? Bom, então nós vimos aqui como calcular o valor máximo, né? O valor máximo, o valor mínimo, né? Máximo é quando os vetores estão na mesma direção, no mesmo sentido. O valor mínimo é quando eles estão na mesma direção, sentidos contrários. A soma deles pode gerar um valor entre o mínimo e o máximo, dependendo da forma como eles estiverem dispostos aqui, correto? Vimos a decomposição de uma força no eixo x e no eixo y, tá? Aplicamos aqui função seno e função cosseno para poder calcular elas e vimos que essa força F ela é o resultado da soma das duas componentes. Então, nesse caso, nós usamos aqui o teorema de Pitágoras. Tranquilo? Claro, gente? Outras formas de trabalhar também. Vamos ver aqui a parte de subtração de vetores. Tá? Então, eu vou colocar aqui, nós temos aqui o vetor B, né? Deixa eu dar uma reforçada aqui, ó. Nós temos aqui o vetor B. Tá? Ele é horizontal para a direita. E nós temos o vetor A. Nessa situação em que está o A aqui, né, esse A ele está inclinado, né? Está inclinado, subindo aqui, ó.
subindo. Como é que a gente vai fazer essa subtração, né? Está aqui, ó. O B está aqui e o A está aqui. Bom, como eu estou falando de uma subtração aqui, ó, estou falando de subtração de vetores, quando eu falo em subtração, eu estou falando em somar um vetor com o oposto do outro. Então, olha o que eu tenho. Eu tenho B e vou somar com o oposto de A. O A não é inclinado em alfa para cima, eu vou colocar ele inclinado em alfa para baixo. Então, ele vai estar aqui, ó. Ele vai estar aqui, ó. Esse é o menos A, tá? Então, quem é o resultante? O resultante está aqui, ó. Vou colocar aqui em vermelho aqui, ó. O resultante, ele está aqui, ó. Ele começa no menos A e termina no B. Esse aqui é o resultante, tá? E como é que a gente vai resolver isso aí, né? A forma vetorial de colocar essa diferença, tá? É você colocar D, que é o resultado, igual a B menos A. Então, o B é a soma com o oposto ao A. Então, está aqui. Como é que eu calculo isso? A gente utiliza aqui a lei dos cossenos. Lei dos cossenos. Onde eu vou ter D ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado menos, tá? Nós estamos falando de uma subtração, então é menos 2 vezes o produto dos vetores vezes o cosseno do ângulo formado por eles. Tranquilo, gente? Certo? Dúvida? Pega e vai lá no livro, dá uma olhada, revê, tá? Isso aqui é muito importante para a gente dar continuidade aí no estudo de vetores. E lá na frente a gente vai usar bastante isso aí em outros ramos da física.